Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 21. Eu olhei para ver se era um teclado que estava me acompanhando. Mas pode deixar esse fundo aí bem forte, Brasil, para dar um ânimo nessa galera aí, em nome de Jesus. Provérbios 21, capítulo 5, diz assim, ó. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente a pobreza. Vamos lá na tradução que está ali na tela para nós. Os planos do diligente levam o que, irmãos? A fartura. Mas o apressado sempre acaba em miséria. Feche seus olhos. Pai, fale conosco. Essa palavra é viva, verdadeira e eficaz. E ela vem ao nosso encontro nessa noite. Ela vem, Senhor, para nos dar uma direção, para nos dar algo que em 2025 cada um de nós estamos em busca. Cada um de nós estamos ansiando algo novo. Que os teus filhos sejam tocados e que nós possamos deixar que essa palavra caia no coração da nossa vida, Pai, para que venha germinar e venha dar muitos frutos no teu altar. Assim eu oro, eu profetizo e eu declaro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o tema da minha mensagem, coloca ele aí, ó. Satisfeitos. Eu tinha até pedido para os meninos, mas como eu já tinha mandado, falei para a pastora Amanda, colocar lá, diligentes e satisfeitos. A palavra diligente, ela tem um significado muito forte. E daqui a pouquinho eu vou contar para vocês o que significa a palavra diligente. Mas junto com a palavra diligente, ela vem essa palavra satisfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta e você vai fazer agora um pensamento e uma análise sua. Esquece assim, ó, o fulano tinha que estar no culto. O ciclano era para estar. Essa palavra é para o fulano. Não, essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para quem está em casa ouvindo. Essa palavra é para quem vai ouvir depois. Essa palavra é para a igreja. Então vai receber aquilo e vai se alimentar e sair daqui hoje voando assim, ó, dizendo, Pai, eu sou um ser humano satisfeito. Sabe qual é a maior crise instalada na humanidade? Se chama insatisfação. É da insatisfação que é gerado a contenda, a confusão, a briga. É da insatisfação que é gerado o mal-estar no ambiente de trabalho. É da insatisfação que é gerado dentro da sua casa um ambiente desconfortável, aonde não tem paz, aonde ninguém se sente satisfeito. Lá no seu trabalho. É dessa palavra insatisfeitos que as igrejas estão vivendo uma verdadeira bagunça, aonde as pessoas não se firmam, não firmam seus corações, não firmam a sua mente, não firmam no propósito, não firmam na missão que o Senhor confiou a elas, porque afinal de contas eu estou satisfeita, você está insatisfeito, insatisfeito com o corpo, insatisfeito com a casa, insatisfeito com o carro que anda, insatisfeito com a comida que comeu, insatisfeito com os amigos que tem, insatisfeito com a esposa que vive com você há tantos anos, insatisfeitos. Essa é a geração. Quando eu falo geração, irmãos, eu não estou falando dos jovens não, tá?
Porque quando eu falo de geração, eu até sempre, há muitos anos eu venho brigando e falando dessa história de geração Nutella. Quem criou e formou a geração Nutella é a nossa geração. Então a gente tem que parar de ficar criticando os jovens, geração Nutella, geração fraca. Se é Nutella dentro da tua casa, é porque você formou esse Nutella aí. Nós estamos formando uma geração. Então, quando eu falo de geração insatisfeita, eu não estou falando de gente jovem. Eu estou falando de todo um povo, de toda uma nação. Olha para o teu irmão, você já vai ver um insatisfeito. Olha aí para a cara dele. Não adianta, irmãos. Alguma coisinha está fora de ordem, você está estressadinho. Alguma coisinha não deixou você satisfeito hoje. Tem gente rindo muito. No almoço, foi almoçar, não estava satisfeito. Não era aquilo que queria comer. Veio para a igreja insatisfeito e continua insatisfeito. Louvor não estava bom, não gostei. Os irmãos lá da entrada não estavam do jeito que eu gosto. O som parece que não é legal. Parece que essa pastora eu também não estou gostando do que ela está falando. Insatisfeito. Se satisfaz aí porque você vai ter que aguentar até o final. Que se você levantar agora vai ficar chato. Todo mundo vai ver que você está bravo comigo. Então não levanta, no final só me dá um abraço, tá bom? Tá, vamos combinar assim, no final você aceita Jesus, se converte, me abraça e eu ainda te batizo. Porque é assim que Jesus faz. É assim que o Espírito Santo faz, amém, queridos? Mas nós estamos vivendo essa geração. E é por isso, irmãos, que nós estamos com a vida tão travada. É por isso que você virou o ano para 2025 e parece que você nem virou o ano. Você olha e fala, mas pastora, parece que não tem graça mais. A gente fazia Natal, era um dia tão gostoso, tão assim comemorativo. Passou o Natal que eu nem vi. Pastora, você estava falando da virada de ano, falando das coisas aí, mas pastora, para mim não teve sentido nenhum. Porque, na verdade, eu sou um insatisfeito. E quando eu falo de insatisfeito, eu falo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre uma igreja, sobre um povo, sobre uma nação. A nação que mais se consome ansiolíticos está estabelecida sobre a nossa geração. Uma nação que, para poder sobreviver, ela tem que cauterizar as suas emoções, ou seja, ela tem que cauterizar as suas dores com um remédio que não cura, mas com um remédio que alivia simplesmente. Pastora, você é contra uma medicação antidepressiva? Não, irmãos, eu não sou contra. O que eu sou contra é nós vivermos dependente disso e não encontrarmos alegria, satisfação e prazer na vida. Existem depressões que são de genética. Tem pessoas que sofrem, é uma doença terrível. A avó teve, a mãe teve e hoje você está vivendo isso. Mas você não pode se tornar refém deste problema. Você pode até tomar essa medicação, mas você tem que olhar e dizer, eu creio no autor e consumador da minha fé, aquele que me dá esperança todos os dias, aquele que me faz ter prazer nas simples coisas. Irmãos, nós viramos o ano insatisfeito, e olha o que o texto diz, coloca de novo, filho, para mim, que eu vou ler nessa tradução. Os planos do diligente levam à fartura. E quando eu falo de fartura, não é só financeira. Porque é um equívoco da nossa parte achar que os ricos são satisfeitos. É um grande equívoco da nossa parte achar que você ter uma conta bancária bombando, irmãos, é gostoso. Eu queria pelo menos uns 50 mil nela lá, assim, ó, positivo. Que você paga tudo as contas e ainda tem 50 mil. Irmãos, que fé da irmã. Gostaríamos, mas é engano da nossa mente achar que uma pessoa satisfeita é aquela que trocou de carro, aquela que comprou a roupa que sonhava, o calçado que queria. É engano da nossa mente olhar as redes sociais e julgar que a pessoa que fez uma viagem maravilhosa, ela está totalmente satisfeita. Irmãos, é um engano muito grande. Sabe por quê? Tem pessoas que fecham o tempo lá no resort e depois chama a família e faz assim, vamos bater uma selfie? E aí você faz o julgamento que está tudo bem, enquanto na verdade está desesperado de alma.
Estar satisfeito é alguém que entende que está no centro da vontade do Pai. Então ele faz a viagem com a família e o que ele posta é de verdade uma alegria. Ele compra uma roupa e de verdade aquilo satisfaz. Ele troca de carro e de verdade ele fala assim: esse era o carro que eu sonhava e eu estou muito satisfeito com ele. Se mais para frente, daqui um tempo eu quiser outro, Jesus pode me dar, mas eu estou tão satisfeito com esse carro. Eu tenho uma negona, irmãos, uma Duster. Que ano que a bichinha é, amor? 2013. Jesus vai me dar um carro novo, mas eu sou tão satisfeito com o meu carro. Ela me leva para tudo quanto é lugar para pregar a palavra. Ela me leva, eu anuncio a palavra, eu passeio, eu tiro férias. E está tudo bem. Ah, pastora, mas Deus pode dar uma melhor? Pode, eu recebo. Chega Jesus e me entrega. Mas isso não pode ser uma razão de insatisfação. Nós estamos olhando para este texto dizendo: Senhor, tem misericórdia. Um povo, uma geração insatisfeita. Uma geração procrastinadora. Tudo é depois. A mãe pede, o filho fala: depois. Vai fazer tal coisa? Depois. Pega tal coisa? Depois. O marido pede para a esposa algo? Depois. A mulher pede para o marido aquele chuveiro, que quando abre está assim, ó. E a mulher fala: amor, precisa tirar a tampinha, esfregar para cair uma água legal. E o marido fala: depois. O pastor dá uma direção para o povo, para o rebanho, para a igreja. E você olha e sentado aí, você diz assim: depois, quando eu quiser, não me submeto a homens. Meu compromisso é com Deus. Não devo nada para esse pastor, para essa igreja. O Senhor está olhando para uma igreja, para um povo. E Ele está buscando uma igreja que se quebranta, que se derrama diante do altar. Uma igreja que quando o Senhor dá uma ordem, você recebeu uma palavra sobre o seu ministério, e você tem que se levantar hoje e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou tua filha, eu sou teu filho, estou pronto para seguir os teus planos. A gente corre de tudo, irmãos. O patrão na empresa pede uma hora extra, mas você sabe o que é? Murmurar. Não gosto. Irmãos, a gente não faz tudo que a gente gosta. A gente faz tudo que a gente precisa. Hoje eu disse para o meu esposo, fui passar a roupa dele e a minha. Falei: junto do céu, se eu fosse viver de passar roupa, eu ia passar fome. Pensa num trem que me irrita, irmãos. Estou pedindo para Jesus um trem daquele que faz assim, pastor Edilene, sobe, desce, desce, sobe. Porque eu passo de um lado, pastor, aí eu amasso do outro. Eu falei: mas eu já passei esse lado, amasso do outro. Não herdei nada da minha mãe. Minha mãe gosta de passar roupa e é a melhor que eu já vi. A roupa dela chega, brilha. Tudo da minha mãe brilha, irmãos. A casa dela brilha, a roupa dela brilha, ela é maravilhosa, não é? Mas não herdei nada da minha mãe. Nessa parte de passar roupa, irmãos. A casa brilha. Mas não sou doente também, não. A mãe tem hora que nós fala assim: calma, mãe. Enfim, irmãos. A gente não faz. Eu não passei roupa hoje porque eu queria. Eu não gosto. Eu passei roupa porque eu precisei passar. Porque como que ia ficar? Tá meio estranhinho, mas passei. Podia, se fosse minha mãe, ia estar bem mais viçosa. Mas ficaria chato eu subir aqui no altar, pregar para vocês, falar algo toda amassada, toda relepada, toda feia. Cabelo puro óleo, demora 3, 4 dias, uma semana para lavar esse cabelo, irmã. Ai, pastor, eu fiz progressiva, tem que durar. Sangue de Jesus tem poder, irmã. Lava esse negócio aí que ninguém dá conta de ver esse negócio feio e fedido. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa. A questão é que nós estamos sendo preguiçosos. Eu disse para uma irmã semana passada, num aconselhamento: presta atenção. Pastora, minha filha adolescente está impossível. Eu saio de casa, eu trabalho o dia todo e eu disse para ela: ó, eu preciso que você arrume a cama, lave a louça, tararara.
Quando eu chego, pastora, tá tudo do mesmo jeito. Eu disse para ela, verdade, filha? Ela disse sim. E ela falou, pastora, tá uma confusão, porque eu tenho vontade de arrebentar ela no pau. Tenho vontade de esfregar a cara dela, tenho vontade de tudo. Aí eu disse para ela assim, vou te fazer uma pergunta. Quando você chega em casa, qual é o seu posicionamento? Quando você chega em casa, coloca a sua bolsa, tira o seu calçado, o que você faz de primeira mão? Ah, pastora, trabalhei o dia inteiro, estou cansada, moída. Primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular e ficar mexendo. Ah, tá. E daí você faz mais o quê? Não, pastora, às vezes não faço janta, porque a gente come um pãozinho, sabe? Toma um chazinho. E depois? Ah, lá pelas 11 horas eu tomo um banho. Que hora que você chega do serviço? Ah, eu chego 6:30. Ah, entendi. Então você fica das 6:30 até as 11, você não faz janta. Você não toma banho, você fica fedida. Mexendo no celular. E aí, você quer me falar da geração que você está construindo. Pastora, mas eu trabalhei o dia inteiro. Irmã, a casa é sua, a responsabilidade é sua. O adolescente tem que entrar no ritmo e tem que ajudar, cooperar na casa. Ele tem que cooperar. Ele tem que ser um cooperador daquele lar. Mas a casa é sua. A casa dele, se você direcionar ele, quando ele casar, ele vai cuidar da casa dele com a mulher dele, com o marido dele, com o marido dela. Agora a casa é sua. Ou seja, está tudo bagunçado. Não tem uma ordem. Um povo preguiçoso. As empresas estão carentes de gente guerreiro. Aí você contrata um cristão para trabalhar e ele é o que mais dá miguelagem no trabalho. Ele é o que mais pega atestado. Ele é o que mais está cansado. E olha, vergonha. Fulano está se arrastando no trabalho. O patrão pergunta, o que você tem hoje? Menino, fui num culto ontem, mas demorou para acabar. Até eu chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir, demorou muito, estou quebrado. Ainda coloca o culto no meio. Coloca a igreja, o pastor, que vergonha. Uma geração preguiçosa. E isso nós estamos estendendo para gerações. Irmãos, vocês me desculpem a sinceridade, mas geração de pegada dos 40, dos homens que foram lá, desbravadores, que começaram num trabalho desde novinho, adolescente, e completaram 30 anos de carreira, 40 anos na mesma empresa, está quase em extinção, irmãos. É uma geração que pegou tudo caminhando, tudo andando, está sentado na janela e dando tchauzinho. Cuidado que não vai ter lugar para parar, você vai se estrumicar. Mas nós precisamos entender o que as Escrituras nos ensinam. Coloca para mim Provérbios 10:4. É necessário que nós venhamos avançar, irmãos. A igreja de Cristo não pode parar. A igreja de Cristo não pode ficar parada. A igreja de Cristo precisa avançar, precisa ir para os 4 cantos, precisa ir nas ruas. Tem uma canção que está cantando muito sobre isso. Sobre ir para as ruas. Cantou quarta-feira, eu acho. Quarta-feira? Hoje é domingo. Quarta-feira. Tem uma canção que está falando muito sobre isso, eu vou lembrar depois. Se eu não lembrar, alguém do louvor aí lembra. Quarta-feira cantou ela. É preciso consertar. Então, é preciso que nós venhamos nos desprender. Você sabia que a gente se auto-sabota? A gente se auto-sabota. A autossabotagem está impregnada no ser humano. A gente começa a fazer a dieta e se auto-sabota. Come escondido, ninguém está vendo. Irmãos, o que eu já comi escondido, nem está escrito. O Júnior, você comeu, Vanessa? Não comi nada. Aí um dia ele fala, eu comi, irmãos, tão escondido. Isso há muitos anos atrás, viu? Não é hoje. Eu comi escondido e estava falando para ele que estava fazendo dieta. Ele tinha comprado tudo quanto é coisa para me emagrecer. E aí eu não queria que ele ficasse bravo, porque ele tinha gastado muito com aquele trem do Herbalife lá. Legal. Você dá risada, né, Aline? Legal, tem gente que gosta, tem gente que emagrece. Eu acho um produto excelente. Para quem sabe tomar, para quem sabe viver com ele, né?
Você sabe que se você quiser dar uma engordadinha, você também toma ele como um suplemento. Eu gostava de tomar ele e depois eu gostava de jantar em cima. Irmãos, não sei de onde vocês achando graça. E não foi nada difícil para chegar nos 140 quilos. Claro, o Herbalife é para tomar no lugar de uma refeição. Eu tomava ele, parece que abria o apetite, eu queria jantar. Aí, irmãos, pensa num homem que comprou o kit, gastou um absurdo. E aí, para ele não ficar bravo comigo, eu estava enganando meu marido. Aí, um dia eu comi na minha cunhada, e comi, irmãos, e eu não vi que eu tinha derrubado arroz na blusa. E o Júnior chegou do serviço, conversando, eu coloquei a janta para ele, e nós estávamos jantando na minha cunhada, e eu coloquei a janta e sentei bem plena. Olha que farsidade, a mentira tem perna curta. Sentei e falei, amor, come, né? Daí ele virou para mim e falou assim, mas você não vai jantar? Eu falei, não, eu estou de dieta já, né? Já tomei meu Herbalaio, porque virou Herbalaio depois. Aí ele falou, sério, amor? Me perguntou ele me deu a segunda chance. Amor, você não vai comer mesmo? Não vai jantar? Eu falei, lógico que não, para com isso. Aí ele foi e pegou, irmão, sabe quando você pega o arroz no desespero? Não sei se você tem esse hábito, eu não posso ver arroz na panela. Sabe quando você faz o arroz, deixa ele lá, aí você tira ele em bloquinho assim? Isso é coisa de quem foi criado com vó, gente, que a comida ficava o dia inteiro em cima do fogão. Agora essa geração nem sabe, porque a gente nem deixa nas panelas, né? E eu catei, e eu não vi que tinha caído um tolete de arroz assim. Aí ele foi, catou o tolete, fez assim, e esse arrozinho aqui? Aí depois a minha cunhada me apelidou de arrozinho. Ficou muitos anos. Arrozinho, você vai vir jantar? Arrozinho, você vai vir comer? Irmãos, a gente se auto-sabota em tudo. A gente se auto-sabota até para servir a Deus, até para falar com Jesus. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem o quê? Riqueza. Que riqueza que é essa, pastora? Claro, tem tudo a ver também com o financeiro. Riqueza financeira, abundância, prosperidade, mas a maior riqueza são as nossas emoções. A maior riqueza é a gente saber que nós temos, sabermos que temos paz de espírito, ao qual eu vou reclinar a minha cabeça, eu vou dormir e eu sei que ainda que as coisas não estejam do jeito que eu quero, ainda que não aconteceu do jeito que eu queria, o Senhor está me direcionando. E eu aprendi a ser uma mulher, um homem, um jovem, um adolescente diligente. Porque é de novo que se começa a ser diligente. É de novo que começa a ser satisfeito. Ah, eu ganhei tal coisa, mas eu não estou satisfeito. O pai e a mãe dão um presente, mas não estou satisfeito. Eu fiz algo, mas eu não estou satisfeito. Nós precisamos avançar. Diligência significa estudo e aplicação constante a um esforço, um exercício para realizar aquilo que é empreendido. Ou seja, o que é ser diligente? É eu me esforçar, é eu aplicar constantemente, é eu ter um exercício diariamente para eu realizar, seja um empreendimento, seja uma atitude de fé, seja uma coragem, seja algo que o Senhor me confiou, eu preciso desenvolver dentro de mim uma atitude a qual eu vou aplicar constantemente, diariamente. Novas atitudes, novos comportamentos, nova visão, novo pensamento. É preciso aplicar, irmãos. Virou o ano e nós estamos com a oportunidade de fazer o que não fizemos em 2024. Eu preciso aplicar uma vida constante de adoração ao Senhor. Eu preciso aplicar uma vida de devoção ao Senhor constantemente. Hábitos
nós precisamos desenvolver. A gente desenvolve vários hábitos, mas qual é o hábito que você tem desenvolvido para o Senhor? O que você tem aplicado no seu dia? Por muitos anos eu tive dificuldade de fazer devocional, porque nós que somos pessoas mais hiperativas, mais agitada, ligada, segurar uma pessoa assim num livro, numa leitura, é quase que um parto, irmãos. É muito difícil. Quantos aqui já começou a ler, parou, já se irritou? Quantos aqui são desse perfil? Começa a ler, para aí. Você está lendo. Você já começou a orar e quando você viu você estava fazendo alguma coisa, nem lembra que você parou de orar? Você começou a ler a Bíblia e você esqueceu que estava lendo a Bíblia e o filho gritou a você, mãe, você falou, o que é que faz, menino? Perturbação. Já fecha a Bíblia, deixa quieto esse negócio. Você já começou a ler a Bíblia, já começou a fazer devocional, e o telefone começou a tocar e virou aquela loucura, você esqueceu que você estava fazendo devocional. Sabe o que significa diligência? Ser uma pessoa aplicada, ser uma pessoa constante, ser uma pessoa que pratica um exercício daquilo que nós queremos. Se eu quero uma vida de devoção ao Senhor, se eu quero uma vida de prosperidade, se eu quero uma vida de abundância, eu preciso mudar os meus hábitos. Irmãos, às vezes a colheita de maus hábitos nossos demora 3, 4, 5 anos para a gente terminar de colher. Mas não importa, eu aprendi uma oração com a minha amiga e pastora Renilda, que ela disse o seguinte para mim, o ano passado, no momento que eu tive com ela. Ela disse, pastora, faça uma oração ao Senhor. E faça essa oração ainda hoje. Eu disse, diga minha pastora. Ela disse, filha, você vai dobrar o teu joelho e você vai dizer assim, Senhor, todas as colheitas, todas as semeaduras que eu fiz, que não era para ter semeado, e que eu sinto na minha carne a dor, porque a colheita não passa. Você vai dizer, Senhor, eu quero colher rápido. Me dá a oportunidade de colher rápido. Sabe por quê, Deus? Porque a partir de hoje eu quero fazer nova semeadura. Eu quero fazer uma nova semeadura. Semeaduras da consciência, semeaduras da onde eu sei para onde eu estou indo. Semeadura de alguém constante, semeadura de alguém que tem propósito, semeadura de alguém que tem foco. E sabe, irmãos, que essa oração, ela deu um start, ela virou uma chave na minha vida e no meu ministério, porque eu entendi que algumas coisas eu ainda estou em processo, algumas coisas eu ainda estou resolvendo, mas foi por conta de decisões tomadas lá atrás. Às vezes a gente compra fora do propósito, a gente viaja fora do propósito, a gente fala fora do propósito. Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês mais alguns textos. É um trabalho, é um indicativo de um processo. É preciso passar por uma lapidação. Muitas vezes dói. Se você está aqui e você quer contar milagres, você quer contar testemunho, irmão? Quer? Então esteja preparado. Porque para contar testemunho, tem que ter história. E para ter história, muitas vezes dói. Às vezes você olha uma pessoa, você fala, olha que lindo, olha o que o fulano está vivendo, olha o que o ciclano está contando, mas você não viveu, você não caminhou, você não sabe o que ele passou, para ele poder contar as histórias. Quer contar milagre? Então esteja preparado a ser lapidado. Quer contar histórias, quer contar de onde o Senhor te tirou e aonde Ele te contou, esteja preparado para ser lapidado. Esteja preparado para o novo. Abra para mim em Provérbios capítulo 13, versículo 4. Treze, 4. Tem alguma tradução que fala, que usa a palavra gordo, gorda? Olha aí para mim. Calma aí, deixa eu ir lá no meu aqui, que tem algumas coisas que eu gosto. Tem tradução que eu gosto de uma, tem tradução que eu gosto de outra. Trocentas mil Bíblia.
Aqui na minha tradução, tá? A minha tradução aqui é a Bíblia da Mulher, João Ferreira de Almeida. Mas pode deixar aí, eu vou ler no meu aqui. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Ainda bem que é só a alma que vai engordar, né, irmãos? Não é o nosso corpício. Em nome de Jesus. É a alma que vai engordar. Quando a gente fala sobre engordar a alma, sabe o que está dizendo aqui? Sobre você estar em abundância. Sobre você estar satisfeito. Irmãos, a verdade é uma só. Quando a gente come bastante, a gente fica satisfeito, não fica? Estar de dieta é uma luta, irmãos. Porque a gente come, parece que fica com vontade de comer de novo. Mas a gente tem que ficar satisfeito com pouco, não é? Porque o Senhor vai acrescentar muito. Irmãos, a gente gosta de se sentir satisfeito. Em tudo que a gente faz, a gente gosta de se sentir aprovado. A gente gosta de se sentir, sabe? Quarta-feira o pastor Júnior me mandou uma mensagem e disse: pastora, o nosso zelador passou mal, não está bem e não veio. Então vem para cá. Eu disse: eu vou. E eu cheguei aqui na igreja, pessoal trabalhando, a igreja da criança toda em movimento lá, pintando, o pastor Júnior estava pintando, a galera lá embaixo. A Ana, que está gravidinha, que é a nossa pastora, não podia ficar pegando peso, mas estava com uma galera lá. A Júlia, minha filha, ajudando ela, limpando. E aí eu olhei para o templo, olhei para tudo. E como na quarta-feira é o dia que o zelador tira para cuidar só do templo, e ele passou mal e não conseguiu, eu disse: tá bom. Irmãos, você não tem noção como que o Espírito Santo fala com a gente. Porque eu estou no ministério há 25 anos. Eu, a pastora Alzira, nós fomos zeladoras de igreja. Isso é muito gratificante. Nada contra, mas já limpamos muita igreja. Já abrimos, já fechamos. Já fizemos tanta coisa nesses 25 anos. E hoje nós temos uma igreja a qual a gente pode se dedicar só a uma área. As outras áreas tem pessoas que fazem. Isso, glória a Deus por isso. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, eu disse: Jesus amado, olha o tamanho desse negócio. Tem que varrer tudo isso, Júnior. É, amor, tem que varrer. Falei: nós tem que varrer, depois nós tem que passar pano. E depois, será que nós recebemos oferta para descer para BC? O Júnior falou: você vai ver para onde você vai descer. Ele falou: você não põe o joelho no chão aí, não, irmã. Irmãos, eu comecei. Aí tem um carrinho aqui na igreja. Na nossa época não tinha aquele carrinho nada, irmãos. Pastor Ricardo sempre gostou das reformas dele. E joga terra no templo tudo bonitinho. Minha mãe deixava limpinho, daqui a pouco ele vinha com pedreiro, já quebrava coisa. Um dia eu falei para minha mãe: se eu fosse senhor, quebrava ele, mãe. Porque ele não pode ver nada ali, porque ele vem aqui com pedreiro, que coisa. Minha mãe: menina, tem que só orar. Oh, mulher de Deus. Ainda mais sendo o Ricardinho, né? Daí que tem que orar. Se fosse eu, ela ia falar: vai limpar, menina. Tô brincando, mãe. Irmãos, e eu peguei e comecei a varrer, né? Comecei a varrer. Quando eu cheguei no meio daquela fileira ali, eu já tinha cansado. Mas eu suava. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo dentro desse templo. Tudo fechado, não tem como ligar os ar para poder varrer, irmãs. Imagina isso tudo fechado, sem ar-condicionado. Não tem como você deixar o ar, deixa o ar ligado para você ver se o pastor não chega aqui e não rebenta nós na oração. Não tem jeito. E aí eu varri tudo lá. Terminei, cheguei lá no fundo, dá para fazer uma peruca de tanto cabelo que tinha no chão. Aí eu falei: agora tem o outro lado, varri esse lado. Depois eu falei: mas meu Deus, agora tem o resto da igreja. Já tinha mais de uma hora que eu estava varrendo. Aí varri. Terminei de varrer, falei: agora já pode ir embora, né? Aí o anjo falou: não, tem pano ainda. Mas neste momento, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E ele começou a me trazer uma lembrança, um reflexo da igreja dele. Um reflexo de pessoas que almejam estar aqui. Lá na empresa que você tem, eles almejam até ocupar o seu lugar. Eles querem até ganhar o teu salário, querem até ser patrão. Eles querem até ocupar o lugar. Mas eles não querem saber o preço que você pagou
E como que funciona? E na hora que eu estava ali orando, eu ia até gravar um vídeo. Falei, não vou gravar nada não, Jesus, porque o manto aqui é comigo. O Senhor disse para mim, ministrou o meu coração. Olha, Vanessa, para o altar. Apaga todas essas luzes para mim, gente. Apaga tudo. Apaga tudo. Aqui, esse trem aqui na minha cabeça. Quando eu estava aqui dentro do templo, de frente com essa câmera, com a vassoura na mão, com o rodo, com aquele carrinho, eu caí de joelho em lágrimas e eu comecei a chorar. Não pelo serviço que eu estava prestando, irmãos, mas porque o Espírito Santo dizia para mim, olha, Vanessa, não tem luz acesa, não tem holofote, não tem telão, não tem igreja, não tem gente para aplaudir, não tem ninguém para falar nada, não tem filmagem, não tem transmissão, não tem nada aqui, Vanessa. Olha para o altar, não tem ninguém cantando, mas eu te convido, Vanessa, adora a mim, adore a mim, adore a mim. Você não depende, meu irmão, de aplausos. Quando Jesus veio, Ele veio como servo, irmãos. A gente quer se colocar no lugar que nós estamos acima de tudo e de todos. Altivez, soberba tem tomado conta de nós. Joga aqueles versículos, vai jogando lá que eu já não sei mais nem aonde eu estou. Só o Espírito Santo está direcionando para mim. Coloca lá. Eu falei Provérbios 13. Eu mandei para você aí, né, Delcio, meu filho. E eu comecei a orar e eu comecei a clamar. E o Espírito Santo, depois eu terminei aqui, já era quase 7 horas. E nós tínhamos treinamento de líderes de célula. E a hora que eu desci lá para falar com o pastor Júnior, o Espírito Santo falou para mim, olha aqui embaixo dessas escadas, Vanessa. Irmãos, eu limpei isso daqui no manto, eu estou falando sério. A doutora Caroline está por aí, cadê ela? A doutora Caroline é minha fisioterapeuta, ela sabe do problema que eu não tenho, eu estou curada, mas ela sabe do problema que eu enfrento. Não tenho cartilagem óssea nas minhas 3 últimas vértebras da coluna. Se não fosse Deus ter colocado a Carol na minha vida, eu não sei, irmãos, eu já tinha que ter feito a cirurgia. E eu limpei toda essa igreja, eu não senti dor. E a hora que eu desci, o Espírito Santo falou, tem o brinquedão das crianças. E ele falou, olha aí, aqui também não tem aplauso. Aqui também não tem luz. Aqui não tem canhão, aqui não tem nada. Lava aqui embaixo, quero bem limpinho. Subi lá, o pessoal começou. Depois estava muito tarde, eu saí um pouquinho mais cedo para finalizar. Deixei tudo limpinho lá, tudo arrumadinho. Deixei essa igreja cheirosa. Limpei toda ela. Aí tem uns abeiudos que olha pra gente e fala vida boa, né, pastora? Ô, irmãos, você não sabe a caminhada. Você não sabe como é ser lapidado para contar a história. Você quer contar a história, entra no propósito. Você quer contar o que Deus está fazendo, entra no propósito. Entra no destino que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 1 ao 3. Até a aguinha com gás tem aqui hoje, hein, irmãos? Olha que chique. Muito glamour. Primeira Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Aqui é o apóstolo Paulo dando uma direção para a igreja. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavenças entre vós, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo.
visto que há inveja e desavenças entre vós. Então, não é certo que vocês tenham uma alimentação sólida. Nós estamos ouvindo há anos um avivamento prometido para o Brasil. Nós estamos ouvindo há anos que a igreja de Cristo vai fazer e acontecer. Mas hoje, o Senhor vem nos advertir e dizer: como virá um avivamento, se entre vós há desavenças, se entre vós há carnalidade, se entre vós há inveja. Muitas vezes a inveja não é pelo que você tem, que às vezes você tem menos do que quem está com inveja. A inveja é pelo que você é, como você fala, como você anda, como você se comporta. A inveja é por como que você sabe tratar as pessoas. Porque não é todo mundo que sabe tratar a gente, não. Não é todo mundo que sabe dar um abraço de verdade. Não é todo mundo que sabe olhar nos olhos e dizer: ó, Jesus vai mudar a tua história. Então a inveja está impregnada. O Senhor está olhando e advertendo a igreja dele, dizendo: olha, não tem como dar sólido para vocês. Tem que continuar do jeito que está no leite. Por quê? Irmãos, pensa numa mulher que gostava muito de falar. Pensa como numa mulher do nível social altíssimo. Pensa numa queda de nível social que eu tive. Pensa numa mulher que fala 50% do que falava antes. E aí eu perguntei para o Senhor: pai, por que está assim? Está com algum problema aqui? Será que eu estou com algum problema? Estou precisando de terapia? Será que eu estou com depressão? O Senhor disse: não. Você está no propósito. Porque quando eu entro na vida de alguém, eu mudo até o tanto que ela fala. O nível social não é porque você não quer mais. É porque você olha e diz: não vai dar. Não vale a pena. Sabe aquela história? Tem hora que dá preguiça de responder. Você podia até dar uma resposta à altura. Você podia até colocar o fulano ou a fulana no lugar dele ou dela. Aí você olha e diz: não vale a pena. Não vale a pena. Salmista Davi diz, e eu preguei sobre isso outro dia: Senhor, eu cheguei à conclusão que tem coisas que é demais para mim. Tem assuntos que eu nem quero mais tocar. E a gente chega a esse nível. Sabe por quê? Não é porque estamos melhores. Não é porque estamos melhor do que o irmão, do que a irmã. Mas é porque a gente está entendendo para onde a gente quer ir. A gente está entendendo qual é o propósito de falar. O porquê que eu abro a minha boca. O porquê que eu falo. Palavra lançada, você não pega ela mais de volta. No mundo espiritual você quebra ela. Agora no mundo natural é cravado no coração das pessoas. Você falou, irmão, vigia. Porque palavra falada, no mundo espiritual eu tenho como quebrar, renunciar, rejeitar e destruir. Agora no coração de quem recebeu, irmão, aí já é outra conversa. Aí já não tem mais muita coisa a fazer, a não ser orar. Então entre no nível diferente, entre no nível de busca. Mateus capítulo 6, versículo 33. Já estou encerrando, essa mensagem é maravilhosa. Sabe por que ela é maravilhosa? Porque o Senhor falou comigo primeiro, para depois Ele falar com a igreja. Quando Ele fala conosco, Ele ministra a igreja. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Serão acrescentadas a mim. Será acrescentada a todos nós. Então Ele diz: busquem em primeiro lugar. Não é depois. A hora que dá. Se der, eu recebo o pagamento e tiro o meu dízimo. Se sobrar uma migalhinha, eu vou lá para o altar. Se der, eu vou no culto. Se não der, eu vou no outro, porque domingo que vem tem culto de novo. Só não sei se você vai estar vivo, né, irmão? O culto vai ter. Agora, se você vai estar vivo para vir, eu já não sei. O culto vai estar aqui.
busque em primeiro lugar. E todas, não é alguma coisa, irmãos. Não é um detalhe, irmãos. É todas as coisas vos será acrescentada. Qual é a sua rotina do dia a dia? Uma rotina de prazer, uma rotina de leveza, uma rotina de satisfação, uma rotina de alegria. Tem gente pesada, irmãos. Tem gente que não é gostoso nem tomar uma coca com ele, de tão pesado e chato que é. Tem gente que é chato demais. Tudo que vai conversar com a pessoa, ela sabe. Você fala sobre doença, é médico. Você fala sobre prejuízo financeiro, é administrador. Você fala sobre problema na justiça, é advogado. Você fala sobre café, ele é exportador. Não sabe nem tomar café, exporta. Tudo que você vai falar com a pessoa, ela sabe. Pensa no cara. Gente chata, que não tem leveza. O processo te dá experiência. Muitas vezes você será julgado injustamente. Você não terá a oportunidade de se defender. Dirão coisas que não é verdade ao seu respeito. Você será abandonado. Você será traído. Irão te lesar. O processo dói. Mas o processo te legitima a alcançar o sobrenatural. O processo te legitima para alcançar o sobrenatural. E aqueles que um dia olharam para você e disseram: esse não vai dar certo, eles terão que olhar não por vingança sua, mas eles terão que olhar para você e dizer: não sei o que aconteceu, mas tem algo acontecendo. E eles dirão: eu descobri, tem um Deus que acompanha o fulano e a fulana, e a vida dele mudou. O processo vai te legitimar, irmão, para colocar a mão sobre o enfermo e curar ele. O processo vai te legitimar para você falar com a prostituta e ela ser liberta da prostituição. O processo vai te legitimar para falar com o empresário que quebrou, que fracassou, e você olhar e dizer para ele: dá tempo ainda, levanta a tua cabeça, porque eu sou testemunha do que Deus fez. O processo nos legitima, mas é preciso suportar. Sabe, irmãos, quando eu tinha meus 25 anos, 20 anos, sempre trabalhei no ministério, praticamente tempo integral. E eu já dei treinamento de líderes de célula, já cuidei de pastor, já abri obra com meu marido. Nós já passamos por tanto caminho. E com meus 25 eu achava que eu sabia tanta coisa. Me dá isso que eu sei fazer, me dá aquilo que eu sei fazer. E hoje nos 40, esse ano 41, eu descobri que eu não sei nada. Eu descobri que eu não sei nada. Eu descobri que eu sou uma constante guerreira, sobrevivente das minhas dores, das minhas perdas. Eu sou uma constante sobrevivente de tudo que eu passei e que me leva a querer aprender o novo. Por isso que quando eu vejo líderes falando: eu não preciso fazer, eu não preciso estar porque eu já sei, eu digo: não sabe nada. Tanto não sabe que está se comportando assim. É tanta prova que não sabe que é altivo e soberbo, porque se soubesse, descia o nível e dizia ao Espírito Santo: ô Jesus, o Senhor foi servo, o Senhor foi servo, o Senhor aprendeu, o Senhor aprendeu, o Senhor passou pelo processo para ser legítimo para nos abençoar. Jesus podia ter fugido do processo,
Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, eu acredito que é isso mesmo. Coloca lá para mim. Embora fosse filho, irmãos, se você, vou falar uma coisa para você, quer mudar e virar a chave da tua vida? Começa a ler Bíblia. Eu virei a chave da minha vida. Eu virei, porque tudo a Bíblia tem resposta. Olha aqui, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, ele está dizendo, volta no 8. No 8, filho. Embora fosse filho, ele aprendeu a ser obediente. Obediente. Eu preciso ser diligente e satisfeito. E quando eu sou obediente e satisfeito, eu tenho a característica de alguém obediente. Porque alguém obediente, ele sofre. Ele passa pelo processo. Mas aí ele faz como Jesus, versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, quer ser legitimado, quer ser? Aprenda a ser obediente. Quando você falar, como que você fala de limpar se você não pega na vassoura? Como que você fala de serviço se você não sabe o que é voluntariado? Eu quero estar no altar, eu quero pregar igual o pastor, a pastora. E você passou aonde até agora? O voluntariado está aí, trabalhando desde as 6 da tarde. Os primeiros a chegar e os últimos a ir embora. Eu quero falar e eu quero que me obedeça. Você não obedece a voz do seu pastor? Você faz do jeito que você quer. Eu quero que os meus funcionários olhem para mim como exemplo. Exemplo do que, irmão? Se você chega lá, não ora, não busca Deus, você não semeia a palavra no coração deles, você é um grosso, estúpido, altivo. E você quer semear? Você quer colher o quê? Como, irmãos? Quer ser como Jesus? Pastora, já decidi que eu não quero mais. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. O evangelho não é para os covardes. O evangelho é para os corajosos. Eu tenho uma notícia para te dar. O evangelho não é para aqueles que dizem, eu não quero ser exemplo, eu não quero ser alguém diferente. O evangelho não é para covarde. O evangelho é para aqueles que olham e dizem, eu estou com um problema sim, mas eu quero mudança. Eu estou no pecado sim, pastora, mas eu quero sair do pecado. Pastora, eu pequei sim, mas eu não vou pecar mais. O evangelho é para os guerreiros. O evangelho é para aqueles que renuncia a carne, renuncia a vontade. Duvido que você não queria tomar umas bem caprichadas para ficar meio doido. Duvido que você não queria estar numa balada. O evangelho é para quem renuncia. E não tem outro jeito, irmãos. Não tem para onde correr. Não tem jeito de nós dar um jeitinho, não. Que possamos ser aperfeiçoados em um Cristo perfeito. Diga comigo, eu não sou perfeito, mas eu sou aperfeiçoado em um Cristo perfeito. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Glorifica Ele, levante suas mãos. Celebre Ele com alegria.